Autossabotagem, pessoal. Autossabotagem. Boa noite, Márcia. Autossabotagem é um padrão de comportamento autodestrutivo, a gente pode dizer assim. Autossabotagem, se a gente começar a dar um pouquinho de atenção para a autossabotagem, a gente vai ver o quanto de masoquismo tem na autossabotagem, só que, né, não é masoquismo. A gente pode falar de masoquismo numa outra ocasião. Né? Por qual motivo, né, a associação que está fazendo aqui? Porque na verdade você está fazendo algo para se prejudicar. Né? Você está se sabotando. Né? E qual a diferença, Ricardo, da autossabotagem e masoquismo? Porque o masoquismo ele tem prazer. Né? Ele tem prazer em se sabotar, ele tem prazer em se machucar, ele tem prazer na dor. Né? E a sabotagem, a autossabotagem não. Né? A pessoa se sabotando, na verdade, está muito mais linkado com algo ou consciente, né? Ou inconsciente, entendeu? Algo consciente ou inconsciente aí que acaba fazendo que a pessoa deixar de lado os objetivos dela, né? Influencia de forma geral nos relacionamentos, influencia no bem-estar da pessoa, percebe? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês percebe, seu objetivo, né, aquilo que você está criando, aquilo que você está buscando para você, né, você já fez um caminho para que aquilo não aconteça. Vai vir dor ou prazer? Né? Dor. Simples assim. Né? Teus relacionamentos não fluem. Né? Seja qual for o relacionamento. Né? Aquele negócio, as coisas estão andando, tá legal e tal, e de repente, né, você faz alguma coisa que você acaba se complicando dentro dos relacionamentos. É bom ou ruim? Né? É ruim, mas você tem prazer nisso? Não. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? O teu bem-estar, como que você se sente depois que você percebe, né, o que você acabou de fazer com você. Entendeu? E o que leva, né, a autossabotagem? Né? Procrastinação. Eu até fiz um post, não sei se vocês viram, tá? Eu coloquei um post aí semana passada. Né? Então, procrastinação, autocrítica, né? Uma autocrítica excessiva em cima da pessoa, dela mesma, né? Ela com ela. Os medos. Medo, gente, atrapalha muito. Né? Por exemplo, o medo do sucesso, o medo do fracasso. Escolhas, tá? Escolhas prejudiciais, né? Acabam te levando para uma autossabotagem. Entendeu? E você faz um caminho que você acaba evitando o quê? O seu crescimento, a oportunidade de crescimento, tá? Com a autossabotagem. Tá? E aproveitando, pessoal, vamos mandar uns aviãozinhos aqui. Eu sempre esqueço, entendeu? Chamando o povo aqui. Nossa, mudou, agora tem carinhas aqui. Carinhas e bocas. Entendeu? Manda umas mensagenzinhas aí pro povo. Entendeu? Antigamente era a listinha que aparecia aqui, ó, agora aparece, né, um monte de carinha. Interessante isso aqui. Mas vamos lá. Entendeu, pessoal? Vamos começar então, né? Que eu estou feliz hoje porque veio um monte de perguntas. Tá? Vamos começar com as perguntas, né? Porque tem várias aqui. Vamos ver se dá para esmiuçar todas elas até o final. Como vocês sabem, eu não falo quem mandou a pergunta, né? Quem mandou tá sabendo aí que mandou, entendeu? Até para não expor em alguns casos, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, né? Estou olhando aqui na tela porque está aqui na tela a pergunta, tá? Para o pessoal ficar mais fácil. Quais são os tipos de autossabotagem? Né? Quais são os tipos de autossabotagem, pessoal? Coloca aí. Vamos trabalhar junto aqui, vamos interagir. Quais os tipos que vocês acham que tem de autossabotagem aí? Esperar vocês digitarem alguma coisa aí. Vamos lá. Thaís é sempre a primeira, hein, Thaís? Ou será que a Márcia vai ganhar hoje? Não, acho que a Marcela, entendeu? Vai ser mais rápida. Quais são, pessoal?
que vocês percebem? Quais são os tipos que vocês percebem de autossabotagem? Né? Eu tenho certeza que não é autossabotagem de vocês com vocês mesmos. Eu tenho certeza que não vai ser isso. Vamos, pessoal. Coloca, até pensei que tivesse parado a minha tela aqui, vocês estão muito devagar hoje. Tá louco? Brincadeira. Então, ó. Hoje tá fácil, você já respondeu uma das principais. Sim, então, olha só. Tá vendo? Eu facilito a vida de vocês. Entendeu? Eu facilito a vida de vocês. Né? Uma delas é a procrastinação. Só que a gente já fez até live passada de procrastinação e a gente tem que estar muito atento, né, a isso, porque o pessoal generaliza, né? O pessoal generaliza a procrastinação como sendo algo que vai te prender naquilo, algo que está te fazendo mal, algo que é como se fosse um ser do outro mundo te prejudicando, né? Vamos dizer assim, a procrastinação. E na verdade a procrastinação nada mais é do que você deixar aquilo que te traz dor para depois. Você vai fazer aquilo que te dá prazer primeiro. E aí eu pergunto, qual ser humano que é diferente disso? Né? Então, todo ser humano procrastina em algum momento. Né? O problema é quando você sabe que aquilo é importante para você e mesmo assim você deixa de fazer. Você sabe o quanto que aquilo é essencial para os teus objetivos, para aquilo que você quer conquistar e você deixa de fazer. Percebe? Agora, quando está dentro, né, de coisas que você tem que fazer ali no seu dia a dia e acaba não prejudicando tanto o seu objetivo, né, é escolha. Né? É escolha. Então, procrastinação. O que mais? Isolamento, né? Um auto-isolamento, a pessoa se isolar do mundo. Autocrítica, que eu já falei para vocês. Então, que mais? Medos, que eu também já falei. Medo do sucesso, medo do fracasso. Aí você fala assim, medo do sucesso, Ricardo? Quem tem medo do sucesso? A Márcia colocou aqui, medo de errar. Né? Quem tem medo do sucesso? Meu, sucesso ele traz responsabilidades. Né? Não é assim, oba, né? Tive sucesso. Ele vai trazer, né, responsabilidades. Ele vai te deixar numa posição mais proeminente. Né? Você vai ser mais visto, mais vista. Olha só. Percebe? Só de falar isso aí, talvez para algumas pessoas já começa mais visto. Entendeu? Mais responsabilidade, eu quero tanto uma zona de conforto, quero ficar quietinho aqui no meu canto. Né? Sucesso te tira da zona de conforto. Percebe? Então, medos. Tá? O medo de errar, né? Como a Márcia colocou aqui. Tá? Bom, medo de errar. Né? Se você não erra, você não aprende. Né, Márcia? Né? Se sabotar nos relacionamentos, como eu já falei para vocês. Tem a autossabotagem financeira. Né? Autossabotagem financeira, pessoal, é aquele negócio, não vou ganhar muito dinheiro não, porque senão a minha família vai ficar me pedindo dinheiro, entendeu? Será que acontece isso com alguém aqui? Que se preocupa com a família que vai vir pedir dinheiro? Ou a família vai criticar porque você ganha dinheiro, né? Ó, pessoal, coloca uns pontinhos aqui, porque sobe a minha tela aqui, não consigo descer ela. Aquele negócio, você ganha dinheiro e não está ajudando o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, sua avó. Então aquele negócio, é melhor eu não ganhar, né? É sabotar minha vida financeira, né? Para ninguém ficar me enchendo o saco. Né? E muitas vezes isso, pessoal, é de forma inconsciente, tá? Não é de forma consciente. Então, esses são alguns tipos de sabotagem. Por exemplo, recusar, buscar ajuda, é outro tipo de sabotagem, quer ver? Perfeccionismo, né? Perfeccionismo, pessoal, aquele
perfeccionismo te paralisa se tiver certo, se não tiver a mínima possibilidade de ser perfeito, eu não faço. Tanto é que tinha uma paciente minha que ela não começava nenhum negócio novo, né? Nenhum projeto, se ela não tivesse certeza que ia dar certo. Ela tinha que ter a certeza que aquilo ia funcionar, porque senão ela não começava. Percebe? Como que você consegue ter certeza de algo na sua vida? Então, percebe o quanto isso paralisava, né, a vida dela, dessa pessoa. Então, o perfeccionismo é outra coisa que complica bastante. Flavião, você me mandou mensagem aqui para participar do vídeo, só confirma para mim. Se você quer mesmo, entendeu? Se você quiser, sem problema, te libero aqui. Tá? É que às vezes sem querer a pessoa clica lá e aparece, né, pedindo a solicitação para entrar ao vivo. Tá? Se quiser, é só avisar, Flavião. E boa noite. E boa noite a todos que entraram aí depois que eu comecei também. Tá? Já aproveitando aqui que dá uma paradinha. Deixa eu ver as perguntas aqui. Porém que tem um monte de pergunta aqui, tá, gente? A Márcia, ver somente o lado negativo das coisas. Exatamente. Autossabotagem com a intenção positiva. Na verdade, a gente sabe, né, practitioners, que tudo tem uma intenção positiva. Né? Tudo. Né? A programação neurolinguística explica muito isso. Né? Tudo tem uma intenção positiva. Né? Então, a tua autossabotagem, ela tem uma intenção positiva. Tanto é que quem já fez aqui o practitioner sabe o quanto a gente trabalha, né, dentro das dinâmicas, né, o quanto que a gente trabalha para eliminar exatamente isso. Né? A gente vai em cima da intenção positiva para substituir, colocar algo no lugar, né, que supra aquela intenção positiva. Lembra disso, gente? Estou vendo que tem alguns practitioners aqui juntos. Tá? Crenças limitantes que a Thais colocou aqui. Né? Crenças limitantes, olha só. Crenças limitantes, pessoal, percebe? Se você traz com você, né, algo lá de família, né, que se você fizer dessa forma, né, vai atrapalhar a sua vida, né, não vai ser bom, entendeu? Papai falou que não pode ser assim, mamãe falou que não pode ser assado. Olha só, que baita autossabotagem, né, e praticamente inconsciente. Né, aí. Então, tem várias, pessoal, várias. Né, se a gente começar a procurar aqui, a gente vai achar um monte. Tá? E aí tem mais uma pergunta aqui, né, na sequência dessa aqui, que eu já coloquei as perguntas mais ou menos na sequência, né, para a gente ir trabalhando em cima do que a gente vai falando. Eu vou ter uma sequência, né, uma sequência lógica aqui. Vocês sabem que eu gosto da lógica, né? Então, ó, qual é o ciclo da autossabotagem? Né? Qual é o ciclo da autossabotagem? Como que acontece a autossabotagem? Como que funciona essa autossabotagem? Primeiro, pessoal, vamos dar atenção para isso, gente. Entendeu? Primeiro, os gatilhos, né, que são desencadeados. Percebe? Então, eu vou começar um negócio. Né? Eu percebi uma oportunidade, entre aspas, né? E eu quero iniciar esse negócio. Aí me vem aquela sensação, poxa, mas a última vez que eu tentei fazer isso não foi legal. Pô, pro meu pai quebrou a cara com isso. Até um amigo da empresa que pensou em fazer esse tipo de negócio, fazer um investimento e quebrou a cara e não deu certo. Né? Então percebe? Gatilhos que são disparados ali, naquele momento. Lembra que eu falei do sucesso? Medo do sucesso? Ah, mas dá para ganhar dinheiro mesmo nisso? E se eu começo a ganhar dinheiro? E aí? Será que as pessoas só vão se interessar comigo porque eu tenho dinheiro, por mim porque eu tenho dinheiro? Será que as pessoas não vão querer ficar me pedindo dinheiro o tempo todo? Será que as pessoas não vão ficar me julgando porque eu troquei de carro, porque eu mudei de casa? Porque...
Olha só, os gatilhos que estão sendo disparados. Tá? A partir do momento que esse gatilho é disparado, entra nesse processo que eu estou fazendo aqui de resposta de autossabotagem. Percebe? Não vai ser legal para mim. Não vai ser bom. E aí, na sequência, eu começo a ver os resultados negativos. E nessa historinha que eu contei para vocês já está tudo isso. Né? Os resultados negativos, as pessoas vindo atrás pedindo dinheiro, as pessoas me julgando, as pessoas me cobrando. Tá? E aí começa a autojustificação. Então, é melhor eu deixar isso para lá, é melhor eu não dar sequência nisso, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo a melhor coisa aqui nesse momento. Só que junto com a autojustificação, às vezes vem uma condenação, uma autocondenação. Né? Mais uma vez, não deu certo. Mais uma vez eu não consegui. Mais uma vez eu parei. Por qual motivo que eu parei? Né? Só que, infelizmente, nesse processo, né, como é um ciclo, existe a repetição. Porque vai vir uma outra oportunidade, um outro momento, e você vai entrar nesse ciclo novamente. Esse ciclo vicioso da autossabotagem. Deixa eu ver aqui os comentários em cima disso. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Se estiver fazendo sentido aí, coloca aí. Sim! Se não estiver fazendo sentido, não! Deixa eu ver aqui. Marcela, eu estava tendo um diálogo interno exatamente sobre isso hoje, buscando entender as intenções positivas, agradecendo pelos que me proporcionaram e deixando esses hábitos ir embora para ter novos. Legal. O que é síndrome do impostor? Ô Márcia, vamos fazer uma outra live com síndrome do impostor, tá bom? Não use e abusa. Vamos nessa aqui porque tem muita coisa aqui. Ó, já fica de sugestão para a próxima live. Síndrome do impostor. Que é um processo de sabotagem também, tá, gente? Se vocês pararem para analisar, tudo aquilo que vocês não dão sequência é sabotagem. Entendeu? Tudo que não dá sequência é sabotagem. Né? Então, a síndrome do impostor é um processo de sabotagem também. Entendeu? Só que se a gente começar a falar dele aqui, né, vai acabar o nosso processo aqui com tendo informação aqui, que tem pergunta aqui. Tá bom, Marcinha? Então, que legal, Mar, que já começou o processo de entender o que está acontecendo. Né? Mas ficou claro, pessoal? Ficou claro para vocês esse ciclo? Né? É importante isso. O gatilho, depois a resposta de autossabotagem que vai vir, né? O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o resultado, mas não vai ser legal. Eu não vou me sentir bem as pessoas falando isso de mim, eu vou ficar chateado. Né? Quando eu falar que eu estou ganhando dinheiro, eu tenho que ajudar minha família, mas não quero mais, eu vou ficar chateado porque eu não ajudei, vou começar a ficar com culpa. Culpa, né? Olha só. Né? E aí eu começo a justificar e me autocondenar nesse processo. Percebe? É sempre assim, eu nunca consigo nada. E depois entra no ciclo de novo. Tá? Isso é legal ficar claro para vocês. Né? Para quê? Para vocês começarem a entender como é que funciona para brecar antes. Percebe? E eu acredito que a próxima pergunta ela vai trabalhar exatamente... ainda não. Eu deixei para o final. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tá mais para frente. Vamos conversar um pouco mais aqui. Antes de entender como, né, mudar isso. A outra pergunta que está aqui, ó. Autossabotagem, pessoal, é uma autodefesa? O que vocês acham? Sim ou não? É uma autodefesa? O processo de autossabotagem?
que vocês acham? É para se defender de algo? Sim, 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 Salabim. É, isso aí. Mas não é uma autodefesa, né? Parece muito com uma autodefesa, porque eu não quero sentir dor, né? Eu não quero sentir dor. Mas, na verdade, é uma situação mal adaptada, né? De estresse, né? Que te estressa, que te traz medo, ansiedade. Percebe? Então, a autossabotagem, ela faz parte de uma situação que foi criada. Percebe? Não é que você não vai fazer só para não se machucar. É um contexto todo, pessoal, que te envolve em relação à autossabotagem. Não é simplesmente, né, eu não vou fazer porque vai acontecer isso ou aquilo. Né? Por exemplo, eu não vou tirar a carta porque não vale a pena eu comprar um carro, né? Hoje em dia está muito fácil andar de Uber, de ônibus, de metrô. Isso não é autossabotagem, né? Porque eu estou me preservando aí. Então, a autossabotagem está ligada a um processo, né? Um medo, algo que vai acontecer. Então, eu não estou me defendendo desse medo. Tá entendendo, pessoal? Então, quando eu estou me auto-sabotando, eu não estou me defendendo do medo. Né? Na verdade, o medo está aqui. Né? Ele não está me permitindo que eu haja. Olha a diferença. Né? Aquilo que eu sinto não permite que eu haja. Não permite que eu vá para frente. Percebe? Então, o medo do fracasso não permite que eu vá para frente. Não é que, se eu fracassar, as pessoas vão tirar um barato de mim, vão ficar rindo de mim, vão falar que eu não sirvo para nada, né? E estou me defendendo. Percebe? Isso pode estar no segundo plano. No primeiro plano, tá? O que te faz sabotar, que é isso que a gente está falando aqui, é sobre o que faz você entrar nesse processo de sabotagem, né? É algo interno, uma situação interna, é algo que você sente, percebe? Que te paralisa, que te trava, né? É aquele negócio, ocorre, ou luta, percebe? Do parasimpático, na verdade do simpático, entendeu? Ocorre ou luta, é mais ou menos isso, né? É aquele start que dá naquele momento e que você começa o processo de autossabotagem, tá bom, pessoal? Então, não é simplesmente uma autodefesa, tá? Tá muito ligado ao quê? Tá muito ligado às tuas crenças limitantes, né? A autossabotagem, as experiências do passado, percebe? O que mais? Padrões inconscientes, tá? Então, percebe? É muito linkado com aquilo que você está sentindo. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Às vezes. A Silvana colocou às vezes, é isso aí, mas na verdade a autodefesa, né, é um resultado disso, não é o que starta a autossabotagem. A Sandra, a partir do momento que a pessoa não quer sair da zona de conforto, ela evita de alguma forma. Na verdade, tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, você quer ter resultado, você tem que sair da zona de conforto. Simples. Né? Nada cresce, nada evolui, né, na zona de conforto. Tudo na zona de esforço. Percebe? Então, é claro que vai dar muito trabalho. É uma crença, gente. É o que a gente está falando aqui. Né? Se eu acho que começar um negócio vai dar muito trabalho, é melhor deixar do jeito que está. É porque eu acredito nisso, que vai dar muito trabalho. Como que eu sei se vai dar muito trabalho se eu nem comecei a fazer? Né? Como que eu sei? Não sei. Eu só sei na hora que eu for fazer. Aí eu vou saber, né, o quanto, entre aspas, de trabalho que está me dando. Percebe? E é isso aí, Sandra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada aqui. Ok, pessoal? Tá claro isso, gente?
Tá fazendo sentido para vocês? Principalmente essa parte aí que eu acho bem legal isso, né, da autodefesa, né, que é diferente da autossabotagem. Tá? A maior autossabotagem é a síndrome da Gabriela. É uma crença. O que é a síndrome da Gabriela, gente? É uma crença. Né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Tá? A Silvia, aceitação do próximo. Então, aí vem na sequência. Percebe? Você primeiro vai se sabotar e depois você vai começar, lembra? O ciclo. Né? Então, o ciclo da autossabotagem. Né? Então, primeiro, o gatilho. Né? O que pode acontecer, que é exatamente esse sentimento, né? Esse medo, essa reação. E o gatilho está linkado com o quê? Com histórias do passado, com crenças limitantes. Ok? Na sequência, vem a resposta da autossabotagem. Né? Ó, eu acho que não vai dar certo por causa disso, daquilo, daquele outro. Tá? Depois você vê o resultado. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Entendeu? Eu não tenho capacidade. Né? E a pessoa se começa... Porque a autossabotagem ela detona muito, né, a autoestima da pessoa também. Percebe? E aí vem as justificativas, né? Autojustificativa, autocondenação e depois repete tudo de novo. Tá? Assim funciona. Mais alguma coisa aqui? Não. Tá claro, gente? Vai me posicionando aí. E vai perguntando, coisa que vocês tiverem dúvida aí, ou o ponto de vista de vocês, é importante. Tá certo que o tempo, né, é legal se fosse presencial, né? Cara a cara, né? Tipo, dentro do practitioner, né? A PNL conversando, discutindo. Falando nisso, vou falar mais pra frente para vocês aí um dos meus projetos para o futuro. Tá? Que tem um monte de gente curiosa fica me perguntando o tempo todo. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tá louco, que povo curioso, gente. Outra pergunta aqui, pessoal. Mesmo sabendo a importância de determinadas coisas, por que nós nos autossabotamos? Né? Então, vamos lá. Né? Por que a gente se autossabota? Eu já falei aqui e vou falar de novo. Né? A gente vai voltando sempre para a mesma coisa. Né? O que a Márcia colocou aqui? Qual tipo de pessoa se autossabotagem? Existe essa classificação? Qual tipo de pessoa se autossabota? É isso que você quis dizer? Eu posso te dizer que as pessoas que mais se autossabotam são as pessoas que têm mais crenças limitantes. Isso é fato. Né? Talvez a crença limitante seja primordial, né? Primordial na autossabotagem. Porque aquele momento, aquele ponto, a partir do momento que você não acredita, você não dá um passo. Né? É o que eu falo dentro dos treinamentos. Né? Quando você acredita que é difícil, quando que você vai dar o primeiro passo para realizar aquilo se você já acredita que é difícil? Tá? Então, com certeza, né, as pessoas que têm mais crenças negativas são as que têm mais dificuldade aí em relação a fazer a coisa acontecer, que mais se sabotam. Tá? Com certeza é isso, Marcinha. Tá, então vamos lá. Qual é a pergunta não? Mesmo sabendo a importância de determinadas coisas, por que nós nos autossabotamos? Tá? Olha só, eu estou falando de crença negativa. Então percebe, se eu tenho uma autoimagem negativa minha, né, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que nada dá certo na minha vida, né, aquilo que as pessoas falam de mim é verdade, né, e às vezes a pessoa não está falando nada dele, está só, né, na leitura mental, né, só na leitura mental, só no achismo, percebe? Olha só, uma forma de você se auto-sabotar. Outra que eu já falei para vocês, os medos, tá? Medo do fracasso, né?
Por quê? Lembra que eu falei do efeito? Né? Que primeiro vem o sentimento, e aí depois do negócio da autodefesa, e depois, né, que vem aquilo que você pode sentir, aquilo que pode acontecer, que é o resultado, né, no ciclo. Né? Se eu fracasso, o que as pessoas vão falar de mim? Né? Qual é o sentimento que vai vir de frustração na minha vida? Né? Como que eu vou conseguir olhar para as pessoas depois do fracasso na minha vida? As pessoas que fracassam são as pessoas que não têm futuro na vida. E se eu fracassar, eu vou estar no meio dessas pessoas. Então é melhor nem começar. Faz sentido, gente? Medo do sucesso, que eu já falei, né? Se eu começar a ter sucesso aqui, eu vou ser visto. Eu quero ser visto. Percebe? Então, aquela autodefesa, né, ela vem depois do sentimento. Padrões de autocrítica, né, a pessoa muito crítica em relação a tudo que faz, né, e está linkado aí com perfeccionismo. Autocrítica e perfeccionismo estão ali, juntinhos. Percebe? Então, a pessoa muito perfeccionista, ela vai ter dificuldade de dar sequência. Porque tem que estar perfeito para começar. Tem que ter certeza que vai ser perfeito para começar. Sendo que não existe perfeição. Né? Porque a gente pode estar melhor a cada momento. Né? Cada vez melhor. Tá? Outra coisa que pode levar a gente a se sabotar é evitar emoções desagradáveis, desconfortáveis, né? De novo, né? A gente volta lá no fracasso, né? Se eu me frustrar fazendo isso, se não der certo, como que eu vou me sentir? Sendo que tudo na vida, né? A chance de dar certo e a chance de dar errado, né? Mas tudo você ganha no aprendizado. Se você não começar a fazer, você nunca vai saber se você vai ter sucesso ou não. Percebe? Só que já tem aquele sentimento de evitar, né, o fracasso, de evitar uma emoção desfavorável. Percebe? Hábitos de autoproteção, né? Aí a gente entra um pouquinho lá na autodefesa, né? Então, a pessoa que tem o hábito de estar se protegendo de tudo, né? Eu não vou naquele lugar porque, né, talvez vão falar isso ou aquilo de mim, percebe? Eu não vou fazer dessa forma, né? Porque o que as pessoas vão achar de mim? Tá? E basicamente isso, pessoal, né? De coisa, mas crenças limitantes é o ponto forte de tudo isso, tá? É o ponto onde realmente, né, faz vocês pararem, né, se sabotarem. Porque quando eu falo vocês, é porque todo mundo, pessoal, todo mundo se sabota. Todo mundo, em algum momento, entra nesse processo de autossabotagem. Uns vão mais além, outros conseguem parar no começo, outros vão lá até metade, entendeu? Mas todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu me incluo nisso, pessoal, entendeu? Todo mundo passa por esse processo, porque todo mundo tem alguma crencinha que vem carregando, né, consigo mesmo. Todo mundo teve, né, momentos passados. Lembra que eu falo sempre para vocês, o que acontece aqui nesse momento, né, não está acontecendo aqui, já aconteceu em algum momento da tua vida, né? Então o sentimento que você tem para aquilo que está acontecendo não é daquele momento, é de algo que você viveu, percebe? Então, se você não ressignificar isso que você viveu, você vai estar sempre do padrão, né? Você está sempre deixando de lado, né, as oportunidades, vai sempre estar deixando de lado aquilo que você pode fazer. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Vai me ajudando aí, tá? Ó, Flavião, colocar barreiras nas tarefas importantes que temos que fazer é algo que temos que enfrentar todos os dias. Meu lema é:
o que tem que ser feito, tem que ser feito. Beleza, ó. Você está saindo, Flavião, totalmente da sua zona de conforto. É papum. E aí a gente volta em procrastinação. Percebe? Agora, o que tem que ser feito, será que tem que ser feito agora, nesse instante? Eu consigo deixar um pouquinho mais para frente. Que é isso que eu falo da procrastinação, porque o pessoal coloca tudo no mesmo balaio. Né? Porque se eu fizer hoje, ou se eu fizer amanhã cedo, o resultado final vai ser o mesmo? Por qual motivo que eu não posso deixar para amanhã cedo? Eu não estou procrastinando, foi uma escolha. Uma escolha voltada em cima do quê? Do prazer. Porque tem algo que é mais legal fazer hoje, né? E eu deixo isso aqui, amanhã é o limite, amanhã eu faço. Percebe? Então, e o caminho é fazer. Agora, quando você deixa de fazer, aí esse processo da procrastinação é que machuca um pouco. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para cima aqui. Foi subindo, não. Tem não. O que mais? Vamos para outra pergunta. Tranquilo essa pergunta, gente? Alguma dúvida? Principalmente de quem fez essa pergunta. Lembra, não fala quem fez a pergunta, tá, gente? Vamos lá. Outra pergunta. E essa é legal, porque essa já começa a fazer o caminho, né? Como que podemos bloquear esses gatilhos e armadilhas para evitar a autossabotagem? Como, pessoal? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda a falar como que a gente pode mudar esse caminho aí? O que a gente pode fazer para bloquear, né? Como diz aqui, bloquear os gatilhos. Lembra? Tudo começa no gatilho? Tudo começa lá no gatilho. Olha só, Sandrinha, autoconhecimento, isso aí. Criando novos hábitos. Terapia é bom, Márcia. Terapia ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Você quer um negócio. Tudo, pessoal, você não está conseguindo fazer um caminho, né? Está dificultando para você fazer sozinho, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Ou você não consegue buscar informações, ou você se sabota para entender o que está acontecendo, a terapia é show, entendeu? A acupuntura também, ó, a Márcia, e alguém precisando aí de fazer acupuntura pode falar com a Márcia, hein? Márcia resolve um monte de coisa, né, Márcia? Ainda mais que ela é practitioner, então ajuda mais ainda. Evitar pensamentos negativos, show. Se percebendo e mudando a mentalidade. Isso aí, ó, o pessoal tá... Veio o pensamento negativo, diálogo interno, eu posso, eu vou. Né? Se diz mudar o padrão, né, Thaís, aqui. Então, é isso, pessoal. Na verdade, inteligência emocional. Tudo que vocês estão falando aí é inteligência emocional. É você perceber qual é a melhor emoção, né, naquele momento. E com a inteligência emocional você começa a fazer um caminho de entender o que está acontecendo. Por qual motivo disparou esse gatilho? Né? Na hora que vieram me falar aqui de um investimento, né, a pessoa chegou para me falar de um investimento aqui para mim. E eu já comecei a me afastar. Né? Qual foi o gatilho que disparou? Quer ver? Eu não sei se o Renan está aqui ainda na live. Né? O Renan trabalha com um produto fantástico. Mas fantástico, realmente. Né? Um produto que eu já falei para ele, é que nem Bombril, tem 1001 utilidades. Né? E eu falando assim desse produto para vocês, entendeu? Vocês já começaram a ficar curiosos. Que produto é esse que tem 1001 utilidades para você ganhar dinheiro? Agora, ó, acrescentei algo melhor ainda. Né? Algo que talvez seja melhor, entendeu? Algo que talvez seja melhor do que você investir na bolsa, no tesouro direto. Percebe? Algo que você pode ter antes de terminar o processo, já ter um lucro show de bola. Dependendo até muito da tua sorte. Percebe? Que já está começando
abrir. Nossa, o que é isso? Já começou a vir a curiosidade. Que produto é esse que esse cara tem? Eu quero conhecer. Aí eu chego para vocês assim e falo, um consórcio. E aí? O que aconteceu aí agora nesse momento? Você estava tão afim, de repente, quando eu falei a palavra de consórcio. Percebe, né? Como coaching, a palavra consórcio é uma palavra que está muito desgastada, né? Por causa de muita gente, né, que não trabalhou da melhor forma, no meio do caminho aí, entendeu? E foi, entre aspas, denegrindo. Então, na hora que você escuta isso, opa, né, já inicia o teu processo de sabotagem. Você fala, não quero saber, não é legal. O Ricardo falou que é legal, mas não. É ou não é, gente? Você não dá mais atenção. E aí, lá na frente, né, você encontra alguém que fez e fala, pô, cara, foi show de bola e tal. Você fala, poxa, perdi a oportunidade. Perdi uma grande oportunidade. Por qual motivo? Autossabotagem. Né? Por causa de um gatilho que foi disparado. Do consórcio. E isso, pessoal, acontece com várias coisas no seu dia a dia, na sua vida. Percebe? Como a gente já falou aqui, né? De várias coisas que startam esse processo de autossabotagem. Né? Um medo. Percebe? Um medo que te faz parar, te paralisa. É ou não é, gente? E aí, o que você faz? Você recua, né? Você deixa a oportunidade passar. Você para aquilo que você desejava tanto, né? O teu objetivo, o teu projeto de vida, às vezes o teu propósito, você deixa para trás. É ou não é, gente? Faz sentido? E só ressignificando, né? É muito mais do que um consórcio, tá? Se um dia vocês quiserem bater um papo com o Renan, vocês me dão um toque que eu passo o telefone dele para vocês, tá? É muito mais, né? Tanto é que eu já falei para ele, isso não é um consórcio. Né? Na verdade, eu até dei a sugestão para ele, evita o nome consórcio. Tá? Evita o nome. Por quê? Porque exatamente bate, né? Bate com aquilo que a pessoa traz com ela. Lembra? Nada acontece aqui. Tudo acontece transcorrer da tua vida, né? Por qual motivo que eu falei de consórcio aqui e veio um sentimento diferente? Porque eu já escutei histórias lá de trás, eu já vivi, né, algo em relação ao consórcio, alguém já me prometeu algo que era impossível e eu caí no conto, percebe? Isso me brecou, isso me parou, né? Então, o que eu tenho que fazer a partir daí, né? Já que a gente está falando aqui como bloquear isso, né? Então, inteligência emocional. Inteligência emocional envolve, né, várias coisas aí no meio do caminho. Uma delas é o autoconhecimento, né? Você se conhecer. A partir do momento que você conhece, você começa a perceber qual a emoção que está vindo e começa a mudar esse processo. Então, autoconhecimento. Eu falo isso praticamente em todas as lives. Tá? Então, autoconhecimento. Por qual motivo que isso está me paralisando? Quem me falou isso? Por qual motivo que eu acredito nisso? Né? Mas será que não mudou? Né? Porque isso meu pai me falava lá quando eu tinha 10 anos de idade. Estou aqui com 50, 60. Será que não mudou isso? Deixa eu dar uma chance. Né? Deixa eu dar uma chance para aquilo que está vindo de novo, né? Para eu entender de uma outra forma, para eu criar, né, um novo significado, talvez em cima daquilo. Tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Que a Silvinha colocou aqui, olhar para dentro. Autoconhecimento é isso, você olhar para dentro. E já vou passar a dica aqui, né, para os que ainda não fizeram um practitioner, né?
Autoconhecimento. Vou passar a dica para vocês aqui da palavrinha que vocês vão usar sempre que vier um breque, sempre que bater uma crença limitante te parar. É você fazer a pergunta: por qual motivo eu acredito nisso? É diferente de você falar: por que eu acredito nisso? Né? Porque o porquê vai te levar para respostas como: porque sim, porque sempre foi assim, entendeu? Porque papai falou, né? Então, o motivo, por qual motivo eu acredito nisso? Ele vai te levar no motivo, né? Quando você ficou sabendo disso? Quando que você escutou isso, né? Como o Robson colocou aqui, transmutar mente e ego, né? Grande Robson. A gente precisa fazer uma outra live junto, hein, amigo? E é isso, gente. Então, percebe, né? O Robson colocou o ego aqui, né? O ego está linkado a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque quando você tem medo do que os outros vão pensar de você, do que os outros vão falar de você, isso é ego, gente. Simplesmente ego, né? É uma defesa, sim, né, do ego. A Sandra colocou aqui: por qual motivo sempre faz você pensar e buscar a resposta, né, Practitioner? E é isso, né? Então, ó, uma dica para vocês levarem com vocês, uma ferramenta importante, né, para quem não conhecia ainda, para você usar sempre que um gatilho disparar, por qual motivo, tá? Então, desafiar essa crença. Percebe? Essa é uma forma de você quebrar esse bloqueio, desafiar essa crença, né? Estabelecer metas realistas, né? Porque às vezes a gente viaja muito na maionese, né? Praticar autocompaixão, né? Se ama um pouquinho, né? Olha para você, joga a tua autoestima para cima, né? Aprender a lidar com fracasso. Sabe como que a gente aprende a lidar com fracasso? Tendo a certeza que o fracasso é um grande aprendizado. É com ele que você aprende, tá? Thomas Edison, né, tinha lá o cara chato do lado dele, ajudando ele, que estava sempre falando para ele: ô mestre, mais uma vez você não conseguiu fazer a lâmpada. Mais uma vez você não conseguiu fazer a lâmpada. E ele falava: não, eu aprendi mais uma vez como não fazer. Percebe? E graças à persistência dele, de aprendendo de como não fazer, a gente está aqui, ó, iluminados. Né? Simples assim. Né? Outra coisa, criar ambiente de apoio, buscar pessoas para te ajudar, converse com pessoas, né? Vai fazer análise, te ajuda bastante, entendeu? Isso é importante. Gerenciar o estresse. Por quê? Esse processo começa a te estressar, começa a te levar para um nível de estresse mais elevado. Tá? Planejar aquilo que você quer, visualizar o sucesso, porque as pessoas geralmente, quando elas começam no processo de autossabotagem, elas visualizam sim o quê? O fracasso, a derrota, né? Então começa a visualizar o quê? O sucesso. Percebe você lá conquistando o teu objetivo, conquistando aquilo que você merece tanto. Visualiza isso, visualiza, né, o cenário, o melhor cenário para você. Porque as pessoas têm o padrão de visualizar o pior cenário. Faz sentido, gente? Faz sentido ou não faz? O Rafa colocou aqui: seja grato pelo que já tem, agradeça até o que ainda não tem. Show, é isso aí. A Márcia, você conhece os terapeutas bonzinhos, Márcia? Agradecer, gente. Percebe? Impossível que exista uma pessoa na face da Terra que não conquistou nada. Percebe? Porque se ela não conquistou nada, ela não está nem viva. Então, cada segundo de vida é uma conquista. Simples assim. Tá? Então, percebe? Você já conquistou alguma coisa? Olha para isso. Já que você costuma olhar para o passado para buscar os cacarecos, para de olhar os cacarecos e olha o sucesso que você tem lá atrás. Olha quanta coisa boa que você fez. Percebe? Olha lá quantas coisas que fazem sentido na sua vida, para o teu crescimento, para o teu objetivo,
para você ter sucesso, para você realizar ainda mais. As pessoas geralmente olham para as derrotas. Né? E se acontecer de novo? Meu, se você não aprendeu com aquilo, vai acontecer de novo. Simples assim. Ó, já usei o simples assim hoje. Tá? E para tudo isso, o que é necessário? Persistência, pessoal. Persistência, paciência, né? Para conquistar. As coisas não acontecem do dia para a noite. Meu, se você plantar uma semente de um pé de laranja, né? Então você plantou ali, ó, sementinha, né, de um pé de laranja. Você vai chupar laranja no outro dia? Existe um processo, existem as coisas acontecendo, entendeu? E só vão realmente ir para frente se a tua energia tiver energia positiva, energia boa, energia de conquista, né? Visualizando aquela árvore enorme, cheia de laranja, e você sentado embaixo dela, né? Se acabando de chupar laranja, né? E depois juntando tudo e levando para vender. Teu negócio começando aí. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, ó, vocês já aprenderam como mudar isso, né? Inteligência emocional. Vamos lá para a próxima pergunta. Como podemos lidar com os pensamentos intrusivos que levam à autossabotagem? A gente vai estar sempre falando, né, mais ou menos da mesma coisa. Mas vamos lá. Né? Como que eu posso dar atenção a esses pensamentos que estão brotando aqui? Né? Intrusivos, você sabe, né, que estão se intrometendo. Né? Eu estou querendo que a coisa aconteça e vem um maldito de um pensamento que me faz travar, que me faz parar, que me faz desistir, me faz acreditar que eu não posso. Né? Cara, como que eu detono esses pensamentos? Né? Deixa eu só ver, ó, o Flávio colocou aqui. Quem se conhece costuma fazer aquilo que ama. Josué já dizia, sou um homem feliz, faço o que amo e ainda ganho dinheiro para isso. Eu costumo falar, entendeu? Eu costumo falar, pessoal, que eu não trabalho, né? Desde novembro de 2015, quando eu vendi minha empresa de informática, né? Eu não trabalho. Né? Tanto é que tá aqui, ó, Ricardinho Mantuan aqui, que é daquela época, né, Rica? É um dos meus técnicos lá da empresa de informática. Seja muito bem-vindo. Precisa marcar um dia bater papo. Então, desde aquele dia eu não trabalho, eu me divirto. Né? E é bem isso, Flavião. A Silvia, verdade, um dia de cada vez. O passado não ser de experiência, deve ser nos dar experiência, nos traz experiências. Né? Mas vamos lá. Então, como que eu consigo, né, impedir que esses pensamentos que ficam detonando aquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero buscar, os meus objetivos, como que eu faço, percebe? Para detonar isso, né? Para tirar esses pensamentos do meio do caminho. Né? Uma das práticas, pessoal, é o mindfulness, né? Praticar consciência plena. Tá? Outra é você identificar e desafiar esse pensamento. Por qual motivo? Lembra do por qual motivo? Por qual motivo que você está vindo aqui, neguinho? É aquele negócio, sabe do diabinho e do anjinho? Diabinho, anjinho, diabinho, anjinho, diabinho, anjinho. Né? Por que você vai ter que dar atenção para o diabinho? Né? Então é desafiar. Né? Por qual motivo que você acha que isso é bom ou isso é ruim para mim? Né? Então, desafia isso. Né? Vai buscar informação, né? Uma reestruturação cognitiva, vai buscar informação para reestruturar o quê? O teu padrão de pensamento, o padrão que você vem trazendo com você. Tá? Mudar aquela lógica que não era legal para você, a lógica do não dá certo, entendeu? Não é para mim, entendeu? Só o outro consegue, né? Começar a mudar isso. Né? Você mudar o pensamento, a forma de você mudar o pensamento é, por exemplo, você se distrair com outras coisas. Né? Uma música, um livro, um passeio. Cata o cachorro, vai passear.
Né? Cata o teu pet delicioso, maravilhoso, vai passear com ele. Entendeu? Então, distrair, mudar, sair fora daquilo que não está te trazendo um pensamento legal, um sentimento legal. Tá? Praticar a aceitação ajuda bastante. Né? Porque geralmente as pessoas querem ser aceitas. E quem quer ser aceito, geralmente não se aceita. Né? Então, quando você busca aceitação no externo, então pratica a aceitação. Né? Quando você fala o que os outros vão pensar de mim, né? As pessoas vão concordar com isso que eu estou fazendo, você está buscando aceitação. Então, muda esse padrão. Então, começa você se aceitar. Se aceite cada vez mais. Isso vai te elevar a autoestima, amor próprio, vai te fortalecer. Simples assim. Quando eu falei de mindfulness, né? Relaxamento, né? Tá tudo incluso aí. Tá? Começar a dar atenção à emoção que está vindo, né? Daquele momento. E começar a entender essa emoção, está linkado com o autoconhecimento. Né? Começar a entender para quê? Para você começar a se distanciar dessa emoção negativa, a emoção que está te paralisando. Okay? E aquele negócio, se tiver meio complicado, olha o Ricardão aqui. Né? Procura atendimento, procura alguém que te ajude. Né? Um analista, entendeu? Um psicólogo, alguém que, né, consiga te ajudar nesse processo. Tá? Porque às vezes as pessoas não conseguem encontrar o caminho sozinhas. Os practitioners que estão aqui, né, têm uma facilidade maior. Pelo menos eu acredito nisso. Né? Tem uma facilidade maior porque tem recursos para mudar isso. Né? Então, utilizem practitioners. Os que não são ainda, né, é uma grande oportunidade de começar a pensar nisso. Vamos para outra pergunta. Não tem outra pergunta. Acabou. Acabou as perguntas, gente. Acabou certinho, 9 horas. Em ponto, 9:01. Entendeu? E aí, pessoal? O que vocês acharam aí? Quais são as dúvidas que vocês têm ainda? Entendeu? Boa noite, Rê. Você está chegando só agora, Regiane? Eu não vou nem falar que você tinha uma pergunta aqui, tá? Vamos lá, Márcia. O Flávio colocou aqui, isso não me pertence. Dizer o seguinte, isso não me pertence. Então, depende, tá, Flavião? O que não te pertence? Se é o sucesso, ele te pertence, com certeza. Só toma cuidado. É legal especificar, tá, gente? Né? Esse negócio de generalizar tem que tomar cuidado. Entendeu? Esse negócio de generalizar tem que tomar cuidado. Então é melhor que especificar. Especifica. Né? O fracasso não me pertence. Né? O sucesso me pertence e muito. Entendeu? A família é influenciada nos processos da sabotagem. Você quer saber se a família influencia nos processos de sabotagem? Com certeza. É o que a gente vem falando desde o começo. Né? O que é o processo de sabotagem? Está muito linkado com tuas crenças, está muito linkado com aquilo que você viveu. Percebe? Que você vai criar um cenário. Você vai criar um cenário de eu não consigo, eu não posso, não sou capaz, né? Nada dá certo na minha vida, as pessoas não vão me aceitar, se eu começar a ganhar dinheiro, as pessoas vão começar a vir atrás de mim. Percebe? E isso, muita coisa, vem de família. Entendeu? Vem daquilo que você escutou desde pequenininho. Todos aqui, né? Na verdade não posso dizer todos, porque eu costumo falar em todas as lives, a maioria das lives, mas não sei se todos que estão aqui já participaram de outras lives. Mas nós somos o que acreditamos ser. Né? E o que a gente é? Exatamente o nosso conjunto de crenças e valores. Né? E de onde vieram nossas crenças e valores? Nossas crenças e valores começaram lá com papai e mamãe. Né? Papai e mamãe mandando informação, programando. Né? Como costumo falar, todo mundo aqui nasceu virgem.
E não é só nisso que vocês estão pensando, né? Esse vídeo aqui, né? Veio zeradinho, veio só com o sistema operacional. Daí para frente foram instalando os programinhas. Isso não pode, isso é feio, isso é pecado, né? Percebe? Então, com certeza, muita coisa que você traz de família influencia, e sem contar que, né? Você chega, você tem um objetivo, né? Uma ideia, show. E aí você vai contar para a família. Né? Pessoal, minha sugestão sempre é, se você tem um projeto, né? Divida esse projeto com quem pode te ajudar a coisa a acontecer. Tá? A princípio, divida com quem pode te ajudar, né, a fazer a coisa acontecer. Porque geralmente tem aquele tio que gosta, aquele tio, aquela tia que gosta de jogar o balde de água fria. Né? E aquele negócio, estão fazendo de sacanagem? Não, é aquilo que eles acreditam, as crenças dele. Eles já, né, dançaram, né, em algum momento e não quer que você sofra o que eles sofreram. Percebe? Mas aquele negócio, é outra época, você é outra pessoa, né? Mapa é mapa, né? Cada um tem o seu conjunto de crenças e valores. Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para quem está dividindo aquilo que a gente vai construir, aquilo que a gente vai realizar. Entendeu? Mais alguma coisa aí, gente? Mais alguma pergunta? Tá valendo, gente? Valeu, Marcela. Marcela que deu a ideia dessa live, do tema dessa live. Né? E a próxima, né, já vão dando as sugestões aí, pode ser a síndrome do impostor. Entendeu? A gente pode abordar, entendeu? A síndrome do impostor. Valeu, né, Mar? Então, pessoal, né, as pessoas ficam perguntando o que eu vou fazer daqui para frente, como é que vai ser, né? E na verdade, presencial por enquanto, pessoal, né, eu vou me distanciar, né? Respirar um pouco, né? Respirar um pouco, eu vou ficar mais no online por enquanto, tá? Então eu estou aqui montando cursos por online, tá? E uma coisa que está quase pronta para eu começar a oferecer, pessoal, talvez o mês que vem já, entendeu? É uma mentoria. Uma mentoria, não dei nome ainda para ela, não criei nome, mas é uma mentoria onde vai ter inteligência emocional, né, junto com a programação neurolinguística, tá? Trabalhando os dois juntos, tá? Para quê? Aqui a gente tem alguns practitioners, né? Então, percebe, você, né, já tem o conceito da programação neurolinguística, né? Mas quando você linka isso com o teu dia a dia, quando você linka isso com a sua vida, quando você linka isso com as emoções, né, que estão ali no dia a dia te afligindo, te paralisando ou até te jogando para frente, fica muito mais fácil ou de você travar, de você parar algo que te limita, ou de você potencializar, né, algo que já vem legal e pode melhorar ainda mais, né? Então, por exemplo, imagina, né, a gente dentro de uma mentoria que vai ser feita dentro do Zoom, né, a gente vai falar sobre rapport, né? Então, como que vai funcionar essa mentoria, né? Eu vou dar todas as noções do rapport, como eu faço dentro do practitioner, né? Porque vai ter gente que não fez ainda, com certeza vai ter gente que não fez ainda um practitioner, então eu vou passar novamente todas as noções do rapport, e aí a gente vai começar a fazer os links, né, do que influencia isso no teu dia a dia, percebe? O que você deixou passar porque exatamente você não conhecia, né, essa técnica, percebe? Pô, agora eu consigo entender por qual motivo que eu brigo tanto, né, com aquele meu gerente, né, ou com aquele meu amigo. Porque eu não consigo entender, eu não me permito entender o mundo dele, né? E como ele não tem recursos também, ele também não se permite entender o meu mundo. Mas na hora que eu começar a entender o mundo dele, eu começo a fazer o quê? Uma conexão, né, com esse cara.
eu começo a me conectar com ele, né? E consequentemente, né? Ele vai começar a se conectar comigo, né? Uma retroreação de um lado para o outro, percebe? E isso é muito show porque isso é muito show porque a pessoa começa a visualizar isso, né, no dia a dia dela. É algo que não dá tempo de fazer dentro de um practitioner, né? Você tem muita informação que você vai passando, né? Você tem muita informação que você vai passando ali, não dá para você fazer muitos links no dia a dia, né? Aí depois, num grupo de estudo, que a gente acaba tirando algumas dúvidas, né? Quando as pessoas aparecem no grupo de estudo, né? Um grupo de estudo, mas, né, o caminho que eu vou fazer aqui é de trazer mais informações, facilitar ainda mais, né, o mundo dessas pessoas. Então, é um practitioner que vai ser dado aí, né, a doses homeopáticas para realmente aproveitar 100% do começo ao fim, né, utilizando no dia a dia, né? Então, em breve eu vou estar disponibilizando isso, e aí quem quiser aprofundar ainda mais, né, com uma outra noção linkado com a inteligência emocional, entendeu? É só vir. É só vir que a gente vai ter, enquanto eu não decidir ainda se são quinzenais ou semanais, entendeu? Que a gente vai estar sempre conversando e, consequentemente, isso vai te levando para um patamar mais alto, né? Percebe? Eu, 15 anos, né? Pode colocar aí, né? 15 anos nesse processo, né? Tá para fazer 15 anos nesse processo, né? E eu quero fazer um caminho para quê? Para que vocês evoluam, para que as pessoas evoluam, né? E muito menos que isso. Que as pessoas em um ano, né, consigam chegar exatamente, né, próximo desse patamar que eu estou hoje. Tá? Porque vocês merecem, né, cada dia mais, né, o campo aberto na sua frente, os 360 graus aí, para vocês perceberem tudo que está acontecendo no dia a dia. Entendeu? Meio que minha praia, adoro. Tá? É isso. Então, se preparem, entendeu? Se preparem. O que o Rafa colocou aqui? Como definir um plano de vida? Um plano de vida extraordinária. Cara, isso dá um curso, Rafa. Isso aí dá um curso, bicho. Tá muito generalizado. Eu vou marcar aqui, tá? Eu vou anotar aqui, entendeu? Mas esse seu aí tá muito amplo, tá? Então eu vou colocar aqui síndrome do impostor, né? E plano de vida extraordinária. Então, cara, isso aí dá um... você já começou a me dar ideias aqui. Plano de vida extraordinária. Alguém mais? Tem alguma menção sobre a próxima live aí? Beleza, mais algo relacionado então. Porque plano de vida, né? Por exemplo, essa mentoria, ela está linkada com o plano de vida. Pode ser até o nome da mentoria, mas não vai ser não. Não vai ser esse não. Mas está linkado, né? Aquele negócio, quanto mais conhecimento você tem, né, melhor fica aquilo que você vem planejando para a tua vida. Tá? Boa, se vier ideias, bota para rodar. Né? Como fazer metas e objetivos plausíveis. Né? Outra live também que é meio complicada para a gente tratar numa hora, Marcelinha. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, Marcelo, já vou te dar a dica, né, para isso que você perguntou aqui, tá? Primeira coisa, dê atenção às autossabotagens. Primeira coisa, tá? E crie metas, né, alcançáveis.
Não adianta você criar uma meta lá na frente, porque, né, vai demorar para você chegar lá e você vai se frustrar no meio do caminho. Então já estou dando a dica aí, né, da tua, né, metas e objetivos plausíveis. Como eliminar o medo do novo? Ó, o medo do novo, gente, está linkado com a autossabotagem. Tá? O medo do novo. Sabe o que é medo do novo? Medo do novo, medo do desconhecido. Sabe o que é isso, gente? Morcego azul. Lembra do morcego azul? Morcego azul. É aquele negócio de você criar um monstro que não existe. Né? Morcego azul existe, gente? Então, é a mesma coisa. Né? O medo do novo aí, Luan, entendeu? É você criar um medo que não existe. Porque se é novo, como que eu vou ter medo de algo que eu não conheço? Percebe? Então você está criando um medo. Aí tem que ver o que está acontecendo. Né? Qual é a emoção? Qual é o sentimento? É de ser aceito? É uma insegurança que está batendo? Né? É uma crença? Que é, com certeza, né? É uma crença? Qual crença? Qual a profundidade dessa crença? Tá? Inseticida para morcego azul. Ó, a gente deu um monte de dica aqui de inseticida para morcego azul. Tá? Relaxamento, distrair, né? Aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que vêm, né, te atrapalhar no meio do caminho, autoconhecimento, tudo isso é inseticida para morcego azul. Né? Inteligência emocional. Simples assim. Mas é isso, pessoal.